Olá, bom dia para você. Foram realizadas mais de 47 mil operações de transplantes no país no ano passado. E quando se fala em transplante, a primeira ideia é de usar órgãos de alguém falecido. Mas é importante lembrar do transplante ainda em vida, onde uma pessoa pode doar o sangue, um rim, partes do pulmão, pâncreas ou intestino e ainda tecidos, como a medula óssea. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre transplantes. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e mande suas perguntas pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o Dr. Carlos Bahia, médico hepatologista e coordenador do Programa de Transplantes de Fígado do Hospital de Transplantes Euríclides de Jesus Zerbini. Doutor Carlos, bom dia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Bom dia, obrigado pela oportunidade. Um tema muito importante. Olha, o Brasil tem hoje um dos maiores programas públicos de transplantes de órgãos e tecidos do mundo. No ano passado, foram mais de 47 mil procedimentos realizados, mas ainda há mais de 26 mil pessoas aguardando na fila por um transplante. Em alguns casos, nem é preciso doar um órgão, mas apenas partes de tecido, como a medula, para os casos de leucemia. Carlos Vinícius dorme tranquilo e nem imagina que sofre de uma doença grave. A única esperança no tratamento do bebê é o transplante de medula. Para conseguir um doador, a mãe começou uma campanha. Para poder tentar encontrar um doador para ele, tentando também incentivar as pessoas a serem doadores voluntários. A espera por um doador de medula é angustiante. As chances de encontrar uma pessoa compatível na mesma família são de 25%. Se não é entre parentes, a possibilidade é de 1 para cada 100 mil pessoas cadastradas. Para se cadastrar, basta ter entre 18 e 54 anos, não ter doenças hematológicas nem câncer. A gente vai inserir os dados num sistema de informática desse cadastro nacional e depois a pessoa vai colher uma pequena amostra de sangue, 5 ml, né, onde será feito um exame de HLA, que traça as características genéticas e o resultado vai para esse banco nacional. Nem a dificuldade de encontrar um doador diminuiu a esperança de Thales, de 20 anos. Depois de 4 meses na fila, apareceu o doador compatível. O dia mais esperado foi registrado em vídeo. Hoje, o maior desejo dele é conhecer o doador. Como isso não é possível, aqui vai o recado dele para quem devolveu a vida ao estudante. Ela me devolveu uma coisa que não tinha, até então eu não sabia se eu teria. Ela não tem ideia, no momento da doação, da importância que isso teve para alguém e que isso vai ter durante toda a vida. Doutor Carlos, para a gente entender bem desde o comecinho, o que é a medula óssea? Uma coisa que às vezes as pessoas confundem é a medula óssea com a medula do sistema nervoso. Então, primeiro ponto importante é isso. A medula óssea é o tutano, é o que fica dentro do osso e é o responsável pela produção das células do sangue. Faz tanto as células vermelhas quanto as células brancas de defesa. A medula, chamada a medula do sistema nervoso, é o que fica dentro da espinha, é uma via de transmissão de estímulos nervosos, tanto para a movimentação quanto para a sensibilidade. Então, a primeira coisa é saber que uma medula é uma coisa e outra medula é outra coisa. A medula óssea que a gente está discutindo, A gente está falando, então, da medula óssea, que é a que produz as células do sangue. Algumas doenças precisam de receber tratamentos muito fortes para impedir a multiplicação das células da medula, quando essa multiplicação ela é anormal. Então, é o caso das leucemias e linfomas, por exemplo. Então, para barrar essa produção, são usados medicamentos de quimioterapia muito fortes. E esses medicamentos muito fortes, eles fazem com que a medula óssea pare totalmente de produzir glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, especialmente os brancos. Para isso, para que possa ser feito esse tratamento algumas vezes, então a pessoa tem que ter, antes de ser submetida a esse tratamento, tem que ter o recurso de
repovoar a medula óssea, de colocar novas células com capacidade de multiplicação logo depois desse tratamento. Sim. Para isso, são feitos, então, os transplantes de medula. Antigamente, o transplante de medula implicava na pessoa que doasse tirar diretamente a medula óssea para injetar no doente, no receptor. Hoje em dia, tem recursos diferentes, estímulos às células para que elas se multipliquem bastante, e a medula, então, ela pode ser, o equivalente do transplante de medula pode ser colhido como se fosse uma doação de sangue. E como muito que é, mais então, simples. o procedimento? Se alguém que está assistindo agora a gente decide ser doador de medula, qual que vai ser o procedimento cirúrgico ali na hora da doação? O transplante de medula, então, ele pode ser feito de duas formas, né? Uma é através da coleta direta da medula e a outra é através da coleta de sangue. Para ser um doador voluntário de medula, quer dizer, não quando você vai doar para um parente ou para alguma pessoa relacionada, como foi dito na reportagem, 25% de chance de ser compatível. Quando você vai fazer uma doação voluntária, a possibilidade de ter uma compatibilidade é muito maior, por isso que são analisadas milhões de pessoas para que se consiga um doador. Para esse doador voluntário, na maioria das vezes, o que se faz é esse procedimento mais simples. Então, a pessoa, depois de cadastrada e achado o seu par perfeito, doador-receptor, a pessoa que é o doador de medula recebe algumas injeções para que a medula fique bastante ativa. Assim que deu o tempo da medula ficar bastante ativa, é feita uma coleta num sistema especial. Para a pessoa é como se fosse uma doação de sangue, Sim. mas esse sangue ele passa por um sistema de filtros e consegue-se uma bolsa de sangue muito rica em células desse tipo, em células da medula. Essa bolsa de transfusão é, então, levada até o receptor, que recebe, naquele dia, muito bem preparado, muito marcado, depois de ter feito o tratamento para eliminar as células próprias da medula, aí ele recebe aquela bolsa de sangue especial. Novamente falando para o telespectador que nos assiste agora e para o ouvinte da Rádio Cultura Brasil, se alguém tiver intenção de ser doador de medula, qual que é o começo? Que procedimento que ele deve ter? O que ele deve procurar primeiro? Existe um sistema nacional que é o Registro de Doadores de Medula, chamado REDOME. REDOME. Então, esse REDOME, esse registro, ele fica sediado no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Câncer. Lá eles têm a coordenação desse registro. As pessoas que têm o interesse de participar e de ser um doador voluntário de medula devem ir até o banco de sangue mais próximo da sua cidade e manifestar isso no banco de sangue. Eles providenciam a coleta da amostra de sangue, a tipagem do HLA, que é o sistema de compatibilidade que a gente tem no organismo, para saber quem é que pode ser o seu par perfeito no momento da doação. A gente está vendo aí o endereço na tela, então, para você que tem interesse em saber mais e, eventualmente, se tornar um doador de medula. A gente já tem perguntas aqui, olha, o Ricardo Gomes é do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: existem riscos de vida para pacientes e doadores no transplante de medula óssea? Sem dúvida, sim. Para o receptor. O transplante de medula é um dos mais complicados no aspecto da compatibilidade, porque você imagina, você vai estar transferindo para uma outra pessoa todo o seu potencial de defesa do organismo. Tanto que em transplante de medula não se caracteriza uma rejeição. O que tem é uma reação da medula contra a pessoa que recebeu. Chama reação enxerto versus hospedeiro. Não é o transplante, não é a rejeição, seria o contrário da rejeição. Então, do ponto de vista de quem recebe, são doenças graves, são cânceres de medula e são situações bastante complicadas. Então, o risco ele é grande para o receptor. Agora, para o doador, o risco é mínimo. Esse estímulo à produção de células da medula que a pessoa recebe a injeção, então é um risco muito baixo de ter qualquer tipo de complicação. A doação de sangue é uma doação de sangue também, uma picadinha na veia e a coleta da bolsa de sangue. Então, é tudo um sistema bastante seguro para quem doa e extremamente útil para quem recebe.
Sem dúvida. Olha, a Joyce, pelo Twitter, ela escreve: quais os requisitos para eu ser uma doadora de órgãos? Então, é uma pergunta bastante ampla. Então, vamos lá. Em relação à doação de medula, os critérios já foram ditos na reportagem. Então, até 55 anos, acima de 18, até 55 anos, e a pessoa que não tenha nenhuma doença detectável, especialmente doença do tipo doenças do sangue, anemia ou alguma coisa nesse sentido. Para doadores de outros órgãos, então, existe a questão das compatibilidades. Falando de doação em vida, né? O doador vivo, ele precisa ter o tamanho da pessoa compatível entre doador e receptor. Então, quem doa normalmente tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho ou um pouquinho maior do que a pessoa que vai receber. Tem que ter uma compatibilidade também, de acordo com o tipo de órgão. A compatibilidade acompanha, se é só o tipo ABO, no caso do fígado, se vai ter o RH ou outras compatibilidades, no caso do rim e pâncreas, por exemplo. E também a pessoa que vai doar vai ser bastante analisada, feito um check-up bastante minucioso para que a gente tenha certeza de que não vai transferir nenhuma doença para quem recebe e ter segurança para quem doa. Muito bem, vamos conferir então uma informação sobre transplantes para ver se é verdade ou apenas um mito. Doutor, dependendo do histórico médico e da idade do doador, os órgãos ou tecidos podem estar impossibilitados para a doação. Isso é verdade ou é um mito? Para alguns órgãos é verdade. Então, por exemplo, a idade é um fator crítico na hora da doação de coração, por exemplo. Então, um doador de coração ele tem normalmente um limite de até 50 anos para aceitação. Já outros órgãos para doador falecido, como o fígado, por exemplo, não tem esse limite de idade pela função. Então, a gente já chegou a utilizar órgãos de doadores falecidos com mais de 70 anos. Olha, sobre a idade aqui, olha, o Milton de Oliveira, que é de Campinas, ele diz: por que a idade máxima para doação de medula é de 55 anos? No doador de medula, que é um doador vivo, a capacidade de multiplicação das células para repovoar a medula de quem recebe, ela vai diminuindo ao longo dos anos. Então, foi feita uma série de estudos e 55 anos é o ponto de equilíbrio para ter uma capacidade de multiplicação de uma pequena quantidade de células para povoar toda a medula óssea de quem vai receber. Olha, a Lúcia de Souza é de Guarulhos e ela pergunta: quem pode doar um rim? Existe risco de incompatibilidade? Sim, como em qualquer tipo de transplante, existe o risco de incompatibilidade, rejeição. Habitualmente, o transplante de rim com doador vivo é feito entre familiares, entre pessoas próximas. Embora não haja nenhum dispositivo legal que proíba a doação entre pessoas que são só conhecidas e que não sejam parentes, tem uma série de controles para que se evite o comércio de órgãos. Então, quando deixa de ser dos parentes até terceiro grau, precisa de uma autorização judicial, precisa de uma série de detalhes para que possa ser feita essa doação. Do ponto de vista técnico, a compatibilidade para o rim, ela segue aquela regra do HLA, tem que ser bastante compatível, por isso é mais fácil ter de um parente, e tem também os limites de idade, acima de 18 e até 50 anos. Muito bem, nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre transplantes. Continue enviando suas perguntas. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é transplantes e quem está tirando suas dúvidas é o Dr. Carlos Bahia, hepatologista e coordenador de transplantes de fígado do Departamento de Transplante de Fígado do Hospital Zerbini. Bom, e você sabe aquele ticket que você retira? Aquele ticket que você tira para esperar a sua vez na hora de ser atendido? Pois imagine se fossem trocadas as filas de espera comuns por filas de espera de órgãos. É o que mostra este comercial, veiculado no ano passado e feito para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000. Ou até 27.951 pessoas.
No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Muito grande para isso aí, hein? Nossa, número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393. Esperar, porque aqui para ser. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você vai se sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Doutor Carlos, como você avalia esse tipo de propaganda aí que a gente acabou de ver? É uma iniciativa excelente. Assim, os publicitários são ótimos, né, para bolar essas coisas, são emocionantes e, ao mesmo tempo, fazem com que a pessoa perceba, né, qual é a dimensão do problema. No estado de São Paulo, hoje tem mais ou menos 1.000 pessoas esperando por um transplante de fígado. E no caso do transplante de fígado, a maioria dos transplantes ele é feito com doador falecido. Sim. Então, uma das coisas que tem um grande impacto no andar dessa fila é justamente a família que, quando abordada por um profissional para dizer que o seu parente está em morte encefálica, que se lembre dessa propaganda e que saiba que o ato de proporcionar essa doação, de permitir a doação dos órgãos do familiar, pode fazer com que mais de 10 pessoas tenham uma nova esperança de vida. E o número de transplantes vem aumentando no Brasil, doutor? No Brasil, sim. Então, é um número que vem aumentando progressivamente e isso se dá por algumas iniciativas. Tem lugares como São Paulo, por exemplo, já estão meio que saturados em relação a pessoas em lista de espera, incapacidade de gerar órgãos para transplante, porque, apesar de ser a cidade mais populosa, é a que tem mais demanda de transplantes também. Então, esse aumento no Brasil, ele está se devendo especialmente porque outras cidades que não faziam transplante estão começando a fazer. Especialmente em estados do Nordeste, que era um vazio de transplantes, hoje em dia, no Nordeste, tem se feito bastante transplante. Muito bom. Olha, outra pergunta sobre transplantes de órgãos que vem de Belo Horizonte. Imagens da Rede Minas. Quem tem diabetes pode ser doador de órgãos? Sim, quem tem diabetes pode ser doador de órgãos. O que acontece é que muitas vezes a pessoa que tem diabetes, ela já tem diabetes com complicação. Então, se o diabético já tem o rim comprometido, então ele não pode ser doador de rim. No caso depois do falecimento, o diabético ele pode ser doador, especialmente de fígado, de córnea. Para algumas situações pode ser doador também de coração, embora isso já não seja mais um dos órgãos afetados pelo diabetes, a parte circulatória do coração, aí já não é tão comum assim. Mas, em essência, a princípio, pode. Olha, a Juliana é de São Paulo e ela conta, minha tia sofre de insuficiência renal, faz diálise há 4 anos, ela vive em Portugal. Ela tem vontade de regressar ao Brasil, mas sabe que terá que ir para o fim da fila e deixar para trás 4 anos de espera. Quais as chances dela ser transplantada mais rapidamente? Aí tem 2 questões interessantes. Primeiro, ele não fala se a tia é brasileira ou não. Existe uma questão legal em relação ao transplante, que os transplantes eles são garantidos para todas as pessoas que estão no Brasil. Então, isso quer dizer que também estrangeiros podem ser transplantados, desde que sejam moradores residentes no Brasil, com visto definitivo ou alguma coisa equivalente a isso. Então, esse transplante ele pode ser realizado. Pelo que parece, ela é brasileira, está morando em Portugal e vem para cá
para tentar o transplante. A possibilidade de se fazer o transplante, ela hoje em dia, para vários tipos de órgãos, tem a ver também com a gravidade. Então, no rim, por exemplo, tem a ver com a gravidade do caso e a compatibilidade entre doador e receptor. Sim. É possível que o transplante seja rápido, se ela tiver os determinantes de compatibilidade que sejam relativamente raros, porque quando chega raro com raro, às vezes é mais rápido do que o comum com o comum, dada a grande quantidade de pessoas com esse tipo de HLA mais comum que estão na fila de espera. Entendi. Olha, o Henrique, ele pergunta, uma pessoa com problemas de visão, como miopia, uma pessoa pode ser doadora de córnea? Pode, porque o que é doado é a córnea, que é a parte externa do olho. É essa parte do olho que fica mais para fora. Não é a parte colorida do olho e nem lá no fundo. Então, na hora da retirada, é recortado o pedaço de córnea e implantado. Depois, quem vai receber, certamente vai ter que usar algum tipo de lente corretora, tudo mais. O transplante independe da questão da miopia, hipermetropia, essas coisas. Muito bem, vamos conferir então outra informação sobre transplante de medula, para ver se é verdade ou apenas um mito. Doutor, todo paciente que tem leucemia é um candidato a transplante. Isso é verdade ou é um mito? Leucemia não é uma doença só. Então, existem vários tipos de leucemia, leucemias agudas, leucemias crônicas. Boa parte dos diagnósticos de leucemia, eles acabam tendo como uma das alternativas, às vezes não a primeira, às vezes uma segunda ou terceira alternativa, boa parte deles pode ter como alternativa o transplante de medula. Mas não dá para dizer que toda leucemia pode ser curada através do transplante de medula. Olha, uma pergunta aqui que deve ser dúvida de muita gente. Olha, o Murilo, ele diz, se eu doar os meus órgãos, depois da minha morte, o meu corpo pode ser utilizado para estudo em escolas de medicina? É uma pergunta que não, é tem fundamento, né? E é uma pessoa que quer poder proporcionar o aproveitamento total, né, do seu corpo depois do falecimento. Teoricamente, sim, pode. Para estudos de anatomia, são utilizados não apenas os corpos inteiros, mas também fracionados. Então, para estudar anatomia, por exemplo, do pescoço ou da cabeça, pode ser utilizado uma pessoa que tenha falecido e que tenha sido doador de órgãos, sim, porque são regiões que não são mexidas durante a doação. Mais uma pergunta sobre transplantes de órgãos que chega de Belo Horizonte, imagens da Rede Minas. Idoso, mulher e criança têm preferência na fila de espera de doação de órgãos? Para alguns órgãos, como o fígado, por exemplo, onde o tamanho é uma coisa importante, o fato de ser criança acaba dando uma certa priorização pelo fato de que quando o doador é pequeno, só vai encaixar um fígado pequeno numa criança. Por outro lado, existe a possibilidade de se fazer uma divisão do órgão, chamado split. Você divide o fígado em dois pedaços, um com mais ou menos 60% do peso do fígado e outro com mais ou menos 40% do peso do fígado, e esse pedaço menor ele pode ser utilizado numa criança. Então, as crianças acabam sendo, de certa forma, privilegiadas na questão da distribuição do fígado. Em outros órgãos, por exemplo, acaba tendo uma situação mais difícil. Coração, é muito difícil ter um doador infantil, um doador pediátrico, para um receptor pediátrico. A questão do tamanho do órgão é muito importante nesse sentido. O Maurício, ele quer saber, é possível doar parte do fígado em vida? Quais outros órgãos também podem ser doados? O transplante de fígado intervivos é bastante interessante. Ele foi feito pela primeira vez aqui no Brasil. Pela primeira vez no mundo foi feito aqui no Brasil, na época
no Hospital das Clínicas, pela equipe do professor Silvano Raia, foi uma questão citada mundialmente até hoje. É uma coisa muito interessante e feito pela primeira vez no Brasil. Então, a doação de fígado em vida é uma alternativa extremamente interessante, dada a carência de órgãos para transplante. Então, imagina que se essas 1000 pessoas que estão em fila de espera tivessem cada uma o seu doador vivo para oferecer para o sistema, o tempo de espera de todo mundo seria muito menor. O que tem se feito mais hoje em dia é a doação de adulto para criança, porque a quantidade de fígado que é retirada do adulto para se transplantar numa criança é pequena e isso torna o procedimento cirúrgico com risco bem menor, mais seguro, menos arriscado. O Rômulo gostaria de saber quais as chances de uma criança de 13 anos, portadora de diabetes, ter êxito em um transplante de pâncreas. O transplante de pâncreas, eu acho que é difícil que uma criança de 13 anos já tenha indicação. O transplante de pâncreas, ele está indicado não só por causa do diagnóstico do diabetes, mas a pessoa é aceita numa lista de espera quando ela já tem complicações do diabetes. Então, por exemplo, já tem insuficiência renal causada pelo diabetes, problemas circulatórios graves, eventualmente cegueira, são decorrentes do diabetes, problemas graves. Então, uma criança de 13 anos provavelmente não tem esses problemas graves e pode se beneficiar de um tratamento feito por um endocrinologista muito rigoroso. É melhor ter um tratamento rigoroso e tomar insulina, fazer dieta e exercício, do que fazer o transplante de pâncreas, que parece mais confortável, mas por causa dos medicamentos, imunossupressores, tudo que a pessoa tem que tomar para evitar a rejeição e para tolerar bem o órgão, isso ao longo dos anos também é uma coisa que precisa ser considerada. A Marina, ela gostaria que o Dr. Carlos explicasse qual é todo o processo para até tentar a doação de um órgão através do SUS. Não sei se eu entendi bem a pergunta. O médico, acho que ela pensa assim, é o médico que vai colocar o nome do paciente na fila de espera, é isso? Porque assim, ela falou em termos de doação, como é que a pessoa faz para ser um doador de órgãos pelo SUS ou por qualquer outro sistema. A doação de órgãos, ela pode ser feita depois do falecimento ou ainda em vida. Depois do falecimento, são algumas situações que permitem a utilização de órgãos para transplante. Então, a maioria das pessoas que falecem pode doar córnea, por exemplo. Algumas pessoas que falecem podem ser doadores de coração, pulmão, pâncreas, fígado, rins, pele, vasos, enfim, uma série de órgãos que, de acordo com as características de cada um, pode ser utilizado ou não. No caso de doadores falecidos, é feito o diagnóstico da morte encefálica, aquilo que o coração está batendo, o sistema circulatório funciona, o pulmão está funcionando através de um ventilador, de um respirador artificial, mas o diagnóstico de morte encefálica acontece porque, por uma série de exames clínicos e laboratoriais, a gente tem certeza de que aquele cérebro não funciona mais, não tem mais a capacidade de funcionar. Então, isso é a doação com um doador falecido. Tem o diagnóstico de certeza da morte encefálica e aí a família é abordada para a doação. É diferente de doação em vida. A doação em vida, normalmente a pessoa tem algum relacionamento com a pessoa que está na fila de espera e a equipe médica que está cuidando deste doente propõe a doação, propõe o transplante com o doador vivo. E aí esta pessoa vai entrar em contato com o seu amigo, familiar, para que vá até o hospital e faça os exames necessários para saber sobre a compatibilidade entre os dois. Dr. Carlos Bahia, muito obrigada por sua presença aqui no Pronto Atendimento. Foi muito esclarecedor o programa, viu? Muito Bom obrigado, dia. obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos. E amanhã a gente volta às 8h. Previdência Social é o nosso tema. Até lá.